Olá e boas-vindas a mais uma investigação detalhada. Hoje a gente vai focar numa transição de infraestrutura que está simplesmente reescrevendo as regras da economia global em tempo real. É a passagem da internet atual para a arquitetura da Web3, né? Exato. E o aspecto mais urgente dessa mudança é que tecnologias como inteligência artificial, blockchain e metaverso, elas deixaram definitivamente o campo da especulação e da ficção científica. Totalmente. Elas são agora a base das habilidades profissionais mais demandadas pelo mercado. E quem acompanha a tecnologia sabe bem que dominar as ferramentas da Web 1 e da Web 2, lá no início dos anos 2000, foi o grande diferencial. Separou quem ia liderar as indústrias de quem ia ser engolido por elas. O que os dados mostram hoje é que a gente está exatamente no mesmo ponto de inflexão, só que com a Web3. É uma reestruturação completa da lógica de mercado. E para mapear o tamanho desse impacto, nós cruzamos um volume bem expressivo de documentos institucionais e análises para esta imersão. Com certeza, temos materiais de peso. Sim, temos relatórios de tendências da PwC e da KPMG, e nós cruzamos isso com dados operacionais recentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Softex e do Instituto IREDE. Além de artigos focados em educação da Nord Investimentos e métricas de impacto de plataformas como a Verso. Exato. A ideia aqui não é apenas olhar para o que essas tecnologias fazem, mas entender a economia por trás delas. Isso aí. O objetivo desta análise é desconstruir as novas formas de transacionar valor, entender como a confiança digital opera sem intermediários e, principalmente, mapear as rotas de capacitação para quem quer atuar nessa linha de frente. Que é onde a urgência está batendo mais forte, né? Sem dúvida. Mas, antes da gente mergulhar fundo nos dados, cabe um adendo institucional que é imperativo. Nossos materiais de base, mais especificamente uma publicação financeira lá no portal TradingView, mencionam editais de capacitação promovidos pelo atual governo Lula. Sim, é bom a gente pontuar isso. É fundamental deixar claríssimo para quem nos escuta que esta investigação mantém um rigor estritamente jornalístico, analítico e neutro. Totalmente neutro. Não há, sob nenhuma hipótese, tomada de posições políticas, tampouco endosso a figuras públicas ou diretrizes de governo. O nosso compromisso exclusivo aqui é dissecar os números, os fatos e os impactos dos investimentos em capacitação tecnológica que estão reportados nesses documentos. O preâmbulo essencial. E já entrando nos dados concretos que evidenciam essa urgência do mercado, o que chamou muita atenção nos relatórios da Softex foi a estruturação do programa Residência em TIC 29. Olha, os números desse programa ilustram perfeitamente o desespero do mercado por talentos. Não é só um cursinho, não. Não, de forma alguma. Não se trata de uma iniciativa isolada, mas de um sintoma claro de um gargalo econômico. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o Instituto IREDE, abriu 600 vagas para um curso nacional avançado focado estritamente em Web 3.0. A gente está falando de um currículo imersivo. Sim, blockchain, smart contracts, metaverso. São 120 horas de carga horária online ao longo de 5 meses. Mas o detalhe que realmente traduz a fome do setor corporativo por esses profissionais é o modelo de incentivo financeiro. Os 70 alunos com o melhor desempenho recebem uma bolsa de residência tecnológica de R$3.000 mensais. R$3.000 por mês, durante 8 meses, para atuar no desenvolvimento de projetos reais. E é aí que a gente precisa ler as entrelinhas. Manda bala. Quando uma instituição pública e o ecossistema de inovação chegam ao ponto de financiar a retenção de talentos com bolsas desse valor, isso deixa de ser apenas um projeto educacional. É uma validação de que a escassez de mão de obra está travando o crescimento econômico do país. O mercado brasileiro de Web3 está escalando rápido, mas falta gente. As empresas não encontram engenheiros de software e arquitetos de sistemas que dominem esse novo raciocínio descentralizado. Exatamente. Reparem nos polos estratégicos que o programa escolheu: Campinas, Fortaleza e Manaus. Centros nevrálgicos de pesquisa e desenvolvimento industrial no Brasil. Pois é, eles estão posicionando esses talentos exatamente onde a nova infraestrutura precisa ser construída. E tem outro ponto do edital que reflete uma correção de rota estrutural bem importante.
a reserva de 60 vagas exclusivas para mulheres. Uma correção urgentíssima, diga-se de passagem. Total. Historicamente, as eras anteriores da internet foram erguidas com uma base de desenvolvedores esmagadoramente masculina. Isso gerou vieses algorítmicos e produtos com pontos cegos enormes. E trazer intencionalmente mais mulheres para a arquitetura da Web3 agora é tentar garantir que a próxima iteração da internet seja construída com uma multiplicidade de perspectivas desde a fundação, né? Exato. E vale notar um requisito bem interessante para entrar nesse programa. Eles exigem proficiência prévia em linguagens de programação como C# ou Python, ou que os candidatos já estejam lá pela metade de cursos como engenharia ou TI. Isso mostra que não é um curso de introdução à informática. O nível de exigência técnica sinaliza que a gente está falando da construção da planta baixa dessa nova internet. Mas, para quem nos acompanhou e já domina o contexto histórico da tecnologia, é vital entender a mudança de paradigma econômico que justifica esse esforço todo. Sim, a gente não precisa voltar lá para a era dos sites estáticos da Web 1. O ponto central debatido nos artigos da Nord Investimentos e nos relatórios da APWC é a transição da economia de plataforma, que é a da Web 2, para a economia de protocolo, que é a Web 3. A Web 2 deu a capacidade de criar conteúdo em massa, mas consolidou o monopólio da infraestrutura. A gente gera os dados, mas o valor econômico deles é capturado por corporações centralizadas. A arquitetura da Web 3 altera essa física econômica. É a virada para o paradigma do leitura, escrita e posse, o famoso Read, Write, Own. E o alicerce que viabiliza essa posse digital incontestável é a blockchain. Que vai muito além da volatilidade das criptomoedas que aparecem nos noticiários. A blockchain é, na sua essência, a infraestrutura da confiança digital. Um livro razão distribuído, auditável e imutável. Na prática, isso elimina a figura do intermediário de confiança. Se na economia tradicional a gente precisa de um cartório para validar a compra de um terreno, ou de um banco para garantir uma transferência de fundos, a arquitetura da Web3 transfere essa confiança da instituição centralizada direto para a matemática da rede. E o contraponto fascinante disso é como essa confiança algorítmica permite a automação complexa através dos smart contracts, os contratos inteligentes. Eles são a camada de lógica rodando em cima da blockchain. É código auto-executável. Se a condição A for atendida, a ação B acontece instantaneamente, sem que um auditor humano precise aprovar o processo. É isso que permite a existência de um mercado que as projeções indicam que será colossal, a tokenização de RWAs, os ativos do mundo real. E os números sobre a tokenização de ativos reais são assustadores no bom sentido. A gente está olhando para projeções que estimam um volume de 16 trilhões de dólares até o ano de 2030. 16 trilhões é uma liquidez inimaginável. Basicamente, qualquer ativo físico ou financeiro, um prédio comercial na Avenida Paulista, uma frota de navios ou direitos creditórios, tudo isso pode ser fracionado em milhares de tokens digitais. Isso injeta liquidez sem precedentes em mercados que sempre foram muito engessados. Mas tem um exemplo prático no relatório da PwC que traduz isso perfeitamente para o dia a dia. A reinvenção dos programas de fidelidade. Esse case é brilhante. Na arquitetura atual da Web 2, se um consumidor acumula milhas numa companhia aérea, esse valor está retido num ecossistema fechado. A companhia dita as regras, ela altera a tabela de resgate quando quer e os pontos simplesmente expiram. Pois é. Na Web 3, um ponto de fidelidade tokenizado é uma propriedade real do consumidor. Ele pode pegar essas milhas, transferir para uma carteira digital, vender no mercado secundário, trocar por outras moedas ou até usar como garantia. É a descentralização total do valor gerado pela lealdade do cliente. Uma mudança real na balança de poder. O consumidor deixa de ser um usuário passivo e passa a ser um detentor de valor líquido. Mas isso nos traz de volta aquele gargalo que a gente mencionou no início. A promessa da Web3 é de descentralização e inclusão econômica. No entanto, se os programas que capacitam as pessoas para construir esse ecossistema
exigem que o candidato já seja um desenvolvedor avançado em Python. Cria-se um paradoxo. Exato. Como as pessoas de fora da bolha da tecnologia de ponta acessam esse novo mundo? As análises sobre a evolução das edtechs no Brasil batem muito na tecla da exclusão digital. E esse é o verdadeiro desafio da adoção em massa. Uma infraestrutura incrivelmente sofisticada não serve para muita coisa se a curva de aprendizado for intransponível para 90% da população. É nesse vazio de acessibilidade que os dados sobre plataformas emergentes se tornam tão relevantes para a nossa investigação de hoje. O material que a gente analisou sobre a Versum ilustra uma tentativa muito pragmática de resolver essa simetria de informação. O caso da Versum é um excelente objeto de estudo sobre como as edtechs estão atacando o problema bem ali na base da pirâmide educacional técnica. Eles lançaram um aplicativo voltado especificamente para a alfabetização em Web3, inteligência artificial, blockchain e NFTs. E tem um detalhe técnico logo de cara. O tamanho do aplicativo, né? Isso. Apenas 29 megabytes. Parece pequeno, mas não é. Num país onde grande parte da população acessa a internet por redes móveis instáveis e tem smartphones com armazenamento muito limitado, a leveza do software é uma decisão de design voltada para a inclusão. Sem contar que o acesso é integralmente gratuito e em português. E isso elimina a barreira financeira e linguística de uma vez só, que são basicamente os dois maiores filtros de exclusão no aprendizado de tecnologia de ponta hoje no Brasil. O interessante de observar o modelo da Versum não é só a gratuidade, mas como eles estruturaram a resolução de dúvidas complexas. A plataforma foi idealizada por um jornalista especializado em tecnologias emergentes, que tem pós-graduação no setor pelo IBMEC. Isso reflete um esforço claro de tradução. Pegar aquela engenharia árida da blockchain e transformar em conhecimento digerível. Mas o verdadeiro salto tecnológico ali dentro é o uso nativo de inteligência artificial com o Versum Helper. O impacto de ter um mentor digital guiado por IA disponível 24 horas por dia é gigantesco. A maior taxa de desistência em cursos online tradicionais acontece porque o aluno trava num conceito abstrato. Digamos, a lógica de execução de um smart contract. Exato. Ele trava ali, não tem para quem perguntar naquele momento e simplesmente abandona o estudo. A IA agindo como um tutor tira essa fricção. O aluno pergunta e recebe uma analogia personalizada em segundos. E os dados sociológicos extraídos das avaliações de usuários validam essa tese de forma muito humana. Temos o relato de um usuário, o Carlos Mendes, afirmando o quão surpreso ficou com a facilidade de entender conceitos que antes pareciam intransponíveis. Tem também o da Maria Helena, que relatou como a plataforma transformou a visão dela sobre tecnologia através de uma didática super acessível. Isso prova que a complexidade do tema não é o problema principal. A barreira sempre foi a forma como o conteúdo era entregue. E quando a gente resolve o problema da barreira educacional, consegue olhar para o cenário macro com muito mais clareza. E que cenário, né? O relatório de tendências da KPMG deixa absolutamente transparente que a Web3 não é uma ilha. Nós estamos no meio da mais profunda convergência tecnológica da história industrial moderna. Inteligência artificial, internet das coisas, metaverso, gêmeos digitais, impressão 3D... Nada disso opera de forma isolada mais. Essas tecnologias estão convergindo para fundar o que a gente chama de indústria 4.0. E entender a interseção entre elas é onde o verdadeiro valor de mercado reside hoje. Quando a gente começa a descer para os estudos de caso que esses relatórios trazem, a dimensão dessa convergência fica impressionante. Pega o relatório que detalha o ambiente fabril e a internet das coisas, a famosa IoT. O case da startup Tractian é brilhante nesse sentido. Sim. Eles não estão simplesmente instalando sensores em máquinas. Eles criam uma malha de IoT que alimenta modelos preditivos de inteligência artificial. Isso significa que, em clientes do calibre de uma Embraer ou uma Bosch, a IA consegue cruzar dados de microvibrações e temperatura em tempo real. E aí, ela prevê uma falha mecânica antes mesmo que ela ocorra. O nível de eficiência que isso injeta na cadeia produtiva corta bilhões em prejuízos operacionais. E a genialidade do relatório da KPMG é colocar os digital twins, ou gêmeos digitais, e a impressão 3D na mesma equação.
Para quem está ouvindo e não tem tanta familiaridade, um digital twin não é um mero desenho em 3 dimensões no computador. É uma réplica virtual exata, alimentada por dados em tempo real de um objeto ou sistema físico. Pode ser uma turbina de avião ou uma linha de montagem inteira. A inteligência artificial realiza simulações de estresse nesse gêmeo digital. Se o teste indica a necessidade de uma peça com um design mais aerodinâmico, a impressão 3D entra em cena para prototipar essa nova peça no mundo físico em questão de horas, não meses. A velocidade do ciclo de inovação se torna exponencial. E essa fusão entre o ambiente físico e o digital também está redefinindo o varejo e a interação social. O documento aponta como gigantes como a IKEA estão utilizando a realidade aumentada. O atrito histórico de comprar um móvel online sempre foi a capacidade de visualizar as proporções e a estética no próprio ambiente. A tecnologia de computação espacial resolve isso direto na palma da mão. O consumidor usa o smartphone para renderizar um gêmeo digital do sofá em escala perfeita dentro da sua própria sala de estar antes de fechar o carrinho de compras. O metaverso não é apenas avatares andando em um mundo de videogame. É essa ponte fluida entre os átomos e os pixels. E eu iria além, destacando o impacto crítico dessa convergência em setores onde a precisão é uma questão de vida ou morte, como a saúde. O uso de realidade mista com aqueles óculos Optiv, que estão detalhados nas nossas fontes, permite algo que era impensável há poucos anos. Um cirurgião em São Paulo realizando um procedimento complexo, enquanto um especialista lá em Tóquio vê exatamente o mesmo campo cirúrgico, no mesmo instante, projetando orientações diretamente no campo de visão do médico operante. E no campo educacional da medicina, o case da startup brasileira MedRoom, que foi adquirida pela Anima Educação, é um marco. Eles transferiram o estudo de anatomia, que antes dependia de cadáveres e limitações logísticas severas, para laboratórios de realidade virtual. O nível de retenção de conhecimento prático que a imersão sensorial proporciona é ordens de grandeza superior à leitura de um atlas bidimensional de anatomia. É outra forma de aprender. A hiperpersonalização, que é outra ramificação forte da IA, transforma o setor financeiro da mesma maneira. O case da fintech Warren é citado justamente por usar algoritmos avançados para mapear a tolerância ao risco dos investidores de forma muito mais sofisticada do que um questionário padrão de banco. A IA processa um volume colossal de variáveis econômicas e comportamentais para alocar recursos de forma cirúrgica. E quando a gente observa todos esses exemplos lado a lado, a analogia biológica que se forma para explicar a indústria 4.0 é perfeita. É o nascimento de um organismo sistêmico digital, né? Exatamente. Se olharmos para a arquitetura como um corpo, a inteligência artificial atua inegavelmente como o cérebro, processando dados e tomando decisões em frações de segundo. A internet das coisas e seus milhões de sensores funcionam como sentidos, o sistema nervoso que capta as informações do mundo físico e as envia para o cérebro. O metaverso, a realidade virtual e aumentada são um ambiente, a interface onde a interação acontece. E a Web3, baseada na blockchain, atua como o sistema imunológico e a memória genética inviolável, garantindo que tudo seja seguro, que a propriedade seja respeitada e que a confiança entre todas essas partes seja matemática e imutável. É uma visão abrangente e fascinante de onde a gente está indo. O que nos leva à síntese dessa imersão profunda de hoje. Para nossa audiência que acompanhou a gente dissecando essas engrenagens, a mensagem mais clara que emerge dos relatórios globais e das ações institucionais é que o período de observação passiva acabou. A revolução estrutural da economia e da sociedade digital não é um evento agendado para a próxima década. Ela está operando nos bastidores agora. O apagão de talentos é tão severo que instituições públicas estão subsidiando a formação de novos arquitetos de sistemas com bolsas financeiras bem generosas. E, simultaneamente, o mercado de edtechs, com plataformas de impacto como a Verson, derrubou o muro do acesso à informação. Hoje, com o celular nas mãos, a barreira para entender os fundamentos da IA e da blockchain não é mais financeira ou linguística.
É puramente uma questão de interesse e dedicação. E como reflexão final, cruzando a imutabilidade da Web3 com a automação brutal da inteligência artificial que nós mapeamos hoje, eu deixo uma provocação sobre a natureza do próprio trabalho nas próximas décadas. Vamos lá. Se a infraestrutura da blockchain garante pela primeira vez na história que seremos os proprietários incontestáveis da nossa identidade e dos nossos ativos digitais, E se a IA caminha a passos largos para criar agentes autônomos capazes de aprender tarefas, operar máquinas conectadas por IoT e gerar valor em ambientes de realidade mista? no ápice da indústria 4.0, quem será a principal força de trabalho dentro do metaverso? Seremos nós humanos, ainda operando interfaces e analisando planilhas, ou será uma frota das nossas próprias réplicas digitais e assistentes autônomos executando contratos inteligentes 24 horas por dia, enquanto a nós resta apenas a função de validar transações na blockchain e colher os dividendos econômicos dessa eficiência extrema? Sem dúvida, essa é uma tese que vai muito além da tecnologia e entra na filosofia econômica do nosso futuro. É o tipo de questionamento que separa quem está apenas reagindo às mudanças de quem está se preparando ativamente para elas. Agradecemos imensamente a companhia e a atenção da nossa audiência que embarcou conosco nesta imersão analítica. Que esses dados e perspectivas sirvam de combustível para novas descobertas. Continuem investigando o futuro. Até a próxima análise aprofundada.